Ninguém merece ser louvado pela sua bondade, se não tiver a coragem de ser mau. Qualquer outra forma de bondade não é mais que preguiça ou de ausência de vontade. François de La Rochefoucauld. Sabe, às vezes eu me pergunto, será que ser bom, ser sempre aquela pessoa que ajuda, que se doa, no fim das contas só faz a gente ficar mais fraco? E se toda essa bondade, essa coisa de estar sempre disponível, de fazer o que é certo, na verdade nos deixa expostos? Como se enquanto você dá tudo de si, o mundo simplesmente te esgota. Já sentiu isso? Aquela sensação de que ser bom não te protege, mas te drena? Hoje, eu quero te convidar a pensar nisso de um jeito diferente. Talvez, só talvez, ser bom demais tenha um preço. Um preço que ninguém nos avisou. Vamos tentar entender isso juntos? Às vezes, ser bom parece carregar uma expectativa que ninguém nos contou. É como se as pessoas começassem a esperar que você seja sempre a pessoa disposta, sempre quem vai resolver as coisas sem nunca pedir nada em troca. E quando você finalmente se vê no direito de dizer não, as reações são as mais inesperadas. Quase como se estivessem dizendo, mas você não é essa pessoa. Você sempre foi tão bom. É nessa hora que vem a dúvida. Sabe, aquela dúvida dolorosa que fica te cutucando. Será que as pessoas gostam de mim pelo que sou? Ou pelo que faço por elas? E aí você percebe que a bondade pode ser uma armadilha. Porque enquanto você tenta fazer o bem, pode estar atraindo pessoas que só estão ali enquanto isso beneficia elas. Como se a sua bondade fosse uma espécie de convite para elas pegarem um pouco mais, tirarem um pouco mais de você. E sem nem perceber, você está ali, cada vez mais esgotado, enquanto o mundo parece simplesmente seguir em frente. Mas o que fazer com isso? Deixar de ser bom? Se tornar alguém mais fechado? Essa é a grande questão, e talvez a resposta não seja tão simples. Talvez seja uma questão de aprender a proteger o seu próprio coração. De ser bondoso, sim, mas com limites. De reconhecer quando ajudar o outro está realmente trazendo algo positivo e quando está apenas te drenando. Agora pensa comigo. Será que ser bom é realmente fraqueza? Ou será que a fraqueza está em não saber dizer basta quando você precisa? A questão é que muitas vezes a gente associa bondade com ser passivo, como se ser bom significasse abrir mão de tudo em prol dos outros, ignorando as próprias necessidades. Mas e se a verdadeira força estivesse em saber a hora de se colocar em primeiro lugar? De dizer não sem culpa? De ser firme sem se sentir menos bondoso por isso? Porque a bondade genuína não é ser submisso ou ignorar as próprias fronteiras. A bondade verdadeira inclui respeito por si mesmo. E sabe, essa história de bom demais é bobo é algo que a gente escuta desde criança. Mas já parou para pensar o quanto isso molda a forma como enxergamos o mundo e nós mesmos? Parece que em algum momento alguém decidiu que ser gentil, ser empático, nos torna vulneráveis. Mas a verdade é que quando somos bons de forma equilibrada, sabendo até onde podemos ir, até onde estamos confortáveis, essa bondade se torna uma força. Ela nos permite construir relações verdadeiras. Agora, isso não é fácil, né? Dizer não para quem a gente quer ajudar, recuar quando sentimos que estamos sendo sugados, tudo isso pode fazer a gente se sentir egoísta. Mas é aí que entra a questão da responsabilidade que a gente tem com o nosso próprio bem-estar. Porque ser bom também é ser justo consigo mesmo. E talvez o maior ato de bondade que você pode ter é saber que a sua energia, seu tempo e sua paz também merecem o mesmo cuidado que você dedica aos outros. Então, no fim das contas, ser bom não te torna fraco. Mas saber a hora de proteger essa bondade, isso sim, é o que te torna realmente forte. É saber equilibrar o coração aberto com uma base firme, um porto seguro dentro de você, onde você volta para se recompor, para se respeitar. E é essa força interna que te permite continuar ajudando, sem deixar que o peso dos outros te afunde. Porque no final das contas, a bondade que realmente faz diferença não é aquela que se anula ou que aceita tudo. É uma bondade com raiz forte, que cresce em solo firme, que sabe exatamente até onde pode se estender, mas sem se deixar ser arrancada. E isso exige coragem, sabe? Porque muitas vezes o mundo vai tentar te convencer de que para ser bom você precisa sempre ceder, sempre dizer sim. Mas, ao contrário do que muitos dizem, o não também faz parte da bondade. É um jeito de dizer que você valoriza sua própria energia,
e que, ao cuidar de si, você tem mais para oferecer aos outros. E talvez seja essa a parte mais desafiadora: manter esse equilíbrio. Ser generoso, sem abrir mão de quem você é. Dar o que você pode dar, sem perder o que é essencial para você. É aí que a bondade se torna uma força poderosa, uma fonte de paz e não de desgaste. Se eu puder te deixar com uma reflexão, seria essa: a verdadeira bondade transforma tanto a você quanto quem a recebe. Mas essa transformação só acontece quando ela é completa, quando ela respeita seus próprios limites. Então, talvez, da próxima vez que você se pegar questionando se está sendo bom demais, ou se sua bondade te deixa vulnerável, lembre-se que a bondade mais bonita é aquela que sabe exatamente o que pode dar e onde precisa parar. E essa é uma verdade que poucos entendem. A bondade que sabe se proteger é a que dura. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, a bondade não é algo frágil. Ela é forte, resiliente e precisa de raízes profundas para sobreviver em um mundo que nem sempre sabe retribuir na mesma moeda. Então, quando você sente que está dando tudo de si sem receber nada em troca, lembre-se, você não precisa se esgotar para ser uma boa pessoa. A verdadeira bondade se alimenta do equilíbrio entre dar e receber, do respeito a si mesmo e ao outro. Porque só assim ela é sustentável, só assim ela se torna um reflexo autêntico de quem você realmente é. Às vezes ser bom também significa colocar limites, significa dizer não quando necessário, significa se escolher. E não há nada de errado nisso. Porque essa bondade, a que se cuida, a que se respeita, é a mais poderosa de todas. É a bondade que inspira, já que transforma, que realmente muda o mundo ao seu redor. E nesse ponto, percebe-se que a bondade verdadeira não é apenas um ato para os outros, mas também uma promessa a si mesmo. Ser bom não deve significar sacrificar a própria paz, a própria essência. Porque quando deixamos de lado nossas necessidades e nos anulamos em nome do bem alheio, a bondade começa a perder seu brilho, se desgasta. A bondade genuína ilumina, mas essa luz não deveria queimar você por dentro. É como um fogo que aquece, não que destrói. E, para manter esse calor, é preciso saber recuar quando necessário. É preciso entender que você também merece o bem que oferece aos outros. Se isso parece uma novidade, talvez seja porque ninguém te contou que a bondade e a autovalorização andam lado a lado. Então, se você quer que a sua bondade realmente faça a diferença, que ela seja sentida e multiplicada, cuide dela. Dê de si, mas não se esgote. Ame, mas sem perder a si mesmo. Porque é nessa combinação que a bondade se torna não apenas uma ação, mas um legado. Algo que permanece, que cresce e que, acima de tudo, respeita o seu valor, sem precisar provar nada a ninguém. E sabe, essa jornada de equilíbrio não é um caminho fácil. Ser bom sem se perder, sem carregar o mundo nas costas, é como andar numa corda bamba. Às vezes a gente vai tropeçar, vai sentir que está falhando ou que não é suficiente. E tudo bem, esses tropeços são parte do processo, são os momentos que nos fazem olhar para dentro e perceber o que realmente importa. Talvez a gente tenha aprendido a ser bom pelos motivos errados, buscando aprovação, tentando ser aceito ou até mesmo acreditando que devemos nos anular para provar que somos dignos. Mas ser bom não significa apagar a própria luz para iluminar os outros. Ser bom é encontrar a nossa luz e compartilhá-la de forma genuína. A vida é curta demais para se perder em expectativas alheias. Então seja generoso, sim, mas comece por você. Permita-se ser bom com os outros e também consigo. É aí que reside o verdadeiro poder da bondade. Quando ela não nos tira algo, mas nos completa, nos fortalece. Quando a bondade vem de um lugar de força, de um entendimento profundo de quem somos, ela se torna algo indestrutível. Não é sobre se desgastar para agradar ou aceitar o que nos machuca só para manter a paz. É sobre ter clareza, saber até onde podemos ir sem perder a gente mesmo nesse caminho. A bondade real é aquela que nos faz crescer e não nos diminuir. Ela nos ensina a importância dos limites, a ter coragem de dizer não quando é preciso e a proteger nosso espaço interior. Porque no fim ser bom também é ter respeito pela própria jornada, pelas nossas necessidades, pelos nossos sonhos. E a gente começa a entender que ser bom não é um peso, não é fraqueza, é uma escolha poderosa, uma decisão que vem de dentro. Se permitir ser bom, mas também ser forte o suficiente para não se perder no processo, talvez seja um dos maiores atos de coragem que a gente pode fazer. Então, no fundo, não se trata de mudar quem você é, mas de descobrir o tipo de bondade que te fortalece e que traz paz.
tanto para você quanto para os outros. Essa é a verdadeira bondade, aquela que transforma sem precisar se sacrificar. A verdadeira bondade é um equilíbrio, um tipo de força que não se dobra para agradar, mas que se expande para ajudar sem se perder. É a diferença entre dizer sim com vontade ou com obrigação. Porque quando a gente só diz sim para evitar conflitos ou para que os outros gostem da gente, estamos esvaziando nossa própria energia, deixando de lado o que a gente realmente sente e pensa. E sabe, com o tempo isso cansa. Esse ser bom, de maneira exagerada, começa a minar nossa confiança, até nossa alegria de viver. Nos faz sentir que estamos sempre devendo algo, que ser aceito depende de agradar aos outros o tempo todo. Mas... e a gente? Onde ficamos nessa história? Ser genuinamente bom é saber que podemos ser gentis, mas sem abrir mão do respeito por nós mesmos. É aprender que temos o direito de nos cuidar e de sermos verdadeiros. Porque no fundo, quando agimos dessa forma, nossa bondade se torna mais autêntica, mais sólida. Ela vem de um lugar sincero, e não de uma necessidade de aprovação. Quando entendemos isso, conseguimos enxergar que não é fraqueza ser bondoso, mas também não é fraqueza proteger nossos limites. É sobre uma bondade que eleva, que não nos diminui, mas que reflete quem somos. E no final, essa é a bondade que realmente faz a diferença no mundo. A que vem de dentro, a que é sustentada pela nossa verdade e não pelos padrões ou expectativas dos outros. Então a gente se pergunta: será que estou sendo bom comigo mesmo? Porque no final, só quando somos gentis com nós mesmos podemos ser verdadeiramente gentis com o mundo. E isso talvez seja o maior ato de coragem.